Brasileiros que estão na África do Sul encontram dificuldades para voltar ao país. Como os voos vindos de 6 países africanos foram suspensos pelo governo brasileiro, eles não estão conseguindo remarcar as passagens junto a outras companhias aéreas. A medida de restrição foi tomada para tentar evitar a entrada da nova variante Ômicron. Este casal de São Paulo, que viajou para a África do Sul em lua de mel, não conseguiu embarcar de volta no último fim de semana. Recebemos um e-mail falando que o voo foi cancelado. E foi um caos aqui no aeroporto, vários voos sendo cancelados. Nós somos em todas as companhias aéreas e nenhuma a gente conseguiu nenhum outro voo, nenhuma outra possibilidade, na verdade. Cleudon está no meio das férias em Pretória, também na África do Sul. A volta seria dia 6 de dezembro e o voo já foi cancelado. Entrei em contato com a Embaixada Brasileira da África do Sul aqui em Pretória. Eu falei com a embaixada falou que não tem nenhum posicionamento a respeito, estão tentando entrar em contato com as companhias aéreas. São 2 exemplos dentre muitos brasileiros afetados pelo fechamento da fronteira aérea com 6 países do sul da África. De acordo com a portaria do governo federal, que entrou em vigor ontem, estão proibidos voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem nos últimos 14 dias por 6 países africanos: Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia, Zimbábue e África do Sul. Restrições impostas pelo aparecimento da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Ela foi identificada pela primeira vez na semana passada na África do Sul. A gente pode ter, eventualmente, a entrada de outras pessoas com essa variante e a gente precisa de quarentena dessas pessoas para que isso aí não se alastre no nosso território. Apesar da suspensão de voos, a portaria não proíbe que brasileiros e alguns estrangeiros que estão ou estiveram em um dos 6 países africanos entrem no Brasil, caso consigam uma rota alternativa. Como é o caso de estrangeiros que têm familiares no Brasil, como é o caso de estrangeiros que estejam a serviço de governo de outro país, sem que essas medidas de natureza sanitária interfiram negativamente no desenvolvimento das relações internacionais e na assistência a pessoas que estão aqui no Brasil e que precisam, eventualmente, desses estrangeiros procedentes de países da África. Não existe uma previsão de quanto tempo devem durar as restrições. Governos do mundo todo aguardam resultados de estudos para saber o quão transmissível e perigosa é a variante Ômicron. Respostas que ainda podem demorar algumas semanas. E são importantes para a definição de novas medidas. É uma variante que tem cerca de 50 mutações, então a gente não sabe se essa variante ela infecta mais, se ela causa doença mais grave e se ela tem um escape vacinal. Então é importante, sim, a gente restringir ao máximo a possibilidade da entrada dessa variante no país. O advogado especialista em direito internacional explica que os brasileiros afetados pelas restrições da portaria têm garantido por lei o direito à assistência prestada pelo consulado. O consulado do Brasil vai prestar assistência consular necessária, o que abrange, inclusive, a tentativa de realocá-los em voos disponíveis ou prestar assistência material, caso esses voos não sejam encontrados e tenham que retardar o retorno ao país. O Ministério das Relações Exteriores informou que as embaixadas estão acompanhando a situação dos brasileiros impossibilitados de voltar ao país por causa da variante Ômicron. Na África do Sul, segundo Itamaraty, 240 brasileiros já pediram assistência. A embaixada no país disse que tenta embarcar quem já estiver com os bilhetes comprados.